Minha jornada até a luz interior. Na leitura anterior, eu recebi uma mensagem muito forte da ancestralidade, que a luz que eu busco está dentro de mim. Essa mensagem ficou ecoando em mim e desde então comecei a prestar mais atenção aos sinais. Ontem, durante um momento de meditação, tive uma visão muito nítida. Vi a cabeça de um pássaro, talvez uma águia. Aquela imagem ficou marcada na minha mente. Hoje, novamente, vi os olhos desse pássaro, olhos negros e profundos que pareciam olhar dentro da minha alma. Movido por essas visões, durante a nova leitura perguntei: o que eu preciso ver? A resposta veio através da runa Halagás. Entendi que ela fala de uma transformação inevitável, que um ciclo se completa e que é preciso ter persistência para atravessar essa mudança. Que existe uma harmonia maior guiando tudo, mesmo que eu não compreenda totalmente agora. Logo depois, caiu a carta do girassol. Ela dizia para eu cuidar do meu corpo, que meu corpo é minha casa, junto com minha alma e minha mente. O girassol me ensinava que, assim como ele se volta para a luz do sol, eu também preciso me voltar para a luz. Mas aí veio a dúvida: onde está essa luz? Eu tenho meditado, buscado respostas, mas parecia que ainda faltava algo. Então, a carta do eremita apareceu, e ela repetia o que eu já tinha ouvido antes: a luz que você procura está dentro de você. Nesse momento, senti a energia da primeira leitura ressoar fortemente com essa. Era como se o universo, com muita paciência, estivesse me mostrando o mesmo caminho por diferentes sinais, para que eu finalmente aceitasse. Diante disso, eu perguntei: se eu sou a luz que procuro, então estou pronta para quê? Então, eu recebi a carta do 3 de Pentáculos. Naquele momento, compreendi que estou pronta para ensinar, compartilhar meu caminho, trabalhar em comunidade. Estou pronta para aprender com os outros, para crescer junto e manifestar algo que não nasce sozinho, mas que floresce em união. Essa resposta trouxe um novo sopro ao meu coração, mas naturalmente uma nova pergunta nasceu em mim, pedindo ainda mais clareza. Trabalhar em grupo, mas em quê? As cartas começaram a se revelar diante de mim, como portais abrindo novos caminhos. O primeiro a surgir foi o mago. Ali compreendi que o que se anuncia nasce de mim, das minhas mãos, da força silenciosa que eu venho cultivando há tanto tempo. Algo que eu mesma convoquei sem perceber o quanto já estava pronto para acontecer. Em seguida, o 3 de espadas atravessou minha visão com uma lembrança. Há uma dor antiga em mim, e agora vejo que esse chamado também é para curá-la, dissolvê-la através da criação. Logo depois, o 9 de copas brilhou diante de mim como uma promessa sagrada. O que eu desejei no mais profundo silêncio do meu ser está vindo, com abundância, com alegria, com doçura, que só o merecimento verdadeiro traz. E então, o 4 de paus coroou essa sequência. Vi ali um convite para celebrar. Vi a imagem da estabilidade que floresce não apenas no mundo material, mas dentro do coração. Uma dança de gratidão, uma colheita construída não apenas por mim, mas junto ao universo. E diante de tanta revelação, uma nova pergunta emergiu, tão natural quanto a respiração: quando isso acontece? A resposta não tardou a chegar. O 3 de copas se revelou diante de mim como uma dança de almas que se reconhecem. Entendi que isso acontece quando eu me unir a um grupo ou uma comunidade. Quando o meu caminho se entrelaçar ao de outros corações que vibram na mesma canção.
Mas algo naquela carta chamou ainda mais a minha atenção. Nas costas de uma das figuras vi marcado uma tríscle celta, o símbolo antigo do eterno movimento da tríade sagrada da vida. Senti que havia mais a ser compreendido ali. Então perguntei ao oráculo celta: o que preciso saber sobre essa comunidade? E a resposta veio como um sussurro firme: honre sua soberania interna. Honre seu corpo e o corpo da sua terra. Veja como tudo é um só tecido vivo. Honre toda a fertilidade e abundância ao seu redor. E saiba, toda essa abundância se tornará parte da sua alma se você permitir. Era como se o oráculo me dissesse: para pertencer verdadeiramente, primeiro preciso reconhecer que já sou parte de tudo. A conexão externa nasce da integração interna. As palavras vibraram fundo em mim. Então, olhando para dentro, deixei nascer a próxima pergunta: como isso acontece? A resposta veio clara e direta, como um relâmpago cortando a noite. O rei de paus apareceu diante de mim. Acontece quando você se torna rei, quando você assume sua própria liderança com confiança e coragem. É como se de repente eu estivesse sendo convocada a não apenas seguir, mas a guiar, a tomar as rédeas do meu destino e caminhar com toda a energia do fogo, da visão e da autoridade. Observei atentamente a carta, percebi que nela estavam marcadas as runas de Kenaz e Sovilo. Essas runas ressoaram em minha mente, trazendo a iluminação, a sabedoria, o sol que clareia o caminho, a verdade que é revelada para quem está pronto e o poder que nasce de dentro. No entanto, ao sentir toda essa força se espalhando dentro de mim, houve algo que me fez hesitar. Senti a necessidade de pegar uma runa, e então veio Turizaz. Mas não estava nem em pé, nem deitada. Estava em posição de obstáculo. Isso me dizia que todo esse poder pode trazer inveja e rivalidade. Era como se o caminho para a minha ascensão não fosse sem obstáculos. E, de fato, um novo desafio se apresenta. Como lidar com isso? Então perguntei ao oráculo: qual a melhor maneira de resolver isso? A resposta veio através da carta Soul Star, dos cristais. Ali fui guiada a me lembrar do que o girassol e o eremita haviam me dito no início: conecte-se com o seu eu superior. Ele te revelará as respostas para as suas perguntas. Então voltei o olhar para dentro de mim, buscando a sabedoria mais profunda que habita em meu ser. E senti que para lidar com tudo isso, eu precisava perguntar mais ao oráculo. O que me aconselhariam diante de tudo isso? O conselho veio como um bálsamo para minha alma. Foi como se finalmente o oráculo tivesse me tocado com a suavidade de um vento curador. Às vezes, o melhor da vida se abre para nós apenas uma vez. E essa é a oportunidade, é uma magia que aguarda pacientemente por quem está pronto para recebê-la. Fui lembrada que essa oportunidade não é qualquer coisa, é uma bênção da minha ancestralidade, algo que foi preparado e guardado com amor ao longo de muitas gerações. E assim, a tristeza que eu carregava, a dúvida, a ansiedade, tudo isso logo passará. A vida, com toda a sua sabedoria, ensina que os ciclos se completam e com o tempo tudo se alinha. O oráculo me guiou então a fazer algo mais profundo. Faça um ritual de gratidão. Acenda velas, trabalhe com runas, invocando com amor e pureza, como uma pomba divina que voa livre e serena. Esse ato de gratidão seria o ponto de transição onde eu poderia liberar todo o peso do passado e dar espaço para a luz nova que se instalasse em minha vida. Após tudo o que vivi, fiz uma prece silenciosa,
agradecendo a espiritualidade por cada sinal, por cada mensagem. E então, com o coração sereno, pedi para ver o fundo dos decks, como uma última revelação. Queria saber o que está no oculto, que o universo ainda guarda para mim. E as cartas se revelaram, trazendo-me a Rainha de Paus, a Rainha Celta, Boudica, e a Carta dos Cristais, Red Jasper, Coragem. Essas cartas me falaram diretamente ao coração. O meu desejo realizado é cheio de criatividade, paixão e determinação. Eu ajudo os outros enquanto construo o meu reinado. Não é apenas sobre mim, mas sobre todos ao meu redor. A comunidade, a coletividade, sendo parte dessa força criadora que nasce de dentro de mim e se espalha ao meu mundo. No entanto, para que isso aconteça, eu precisarei de coragem. A carta do Red Jasper me lembrou disso com uma intensidade palpável. Não basta sonhar ou planejar. Eu preciso agir com coragem, com determinação. E é nesse momento que a figura de Boudica, a rainha celta, aparece. Ela é guerreira e vitoriosa, com o coração cheio de força, coragem e responsabilidade. Boudica conhece a tristeza, conhece a dor dos tempos difíceis, mas ela é invencível, porque sua coragem não vem da ausência de medo, mas da vontade de seguir em frente, independentemente das adversidades. Sua alma é nobre, seu coração é puro, e ela carrega com orgulho a vitória de superar, de vencer. Essas cartas me disseram claramente: o caminho à frente exige de mim a coragem de uma rainha, a determinação de uma guerreira. Eu preciso honrar minha força interna, sabendo que o caminho não será sempre fácil, mas que a recompensa será grandiosa.